Bitcoin acabou de quebrar a última máxima histórica, mas será que ele tem força pra continuar ou isso foi só um topo local? Hoje eu trouxe 4 coisas que vão nos guiar no meio desse caos, então fica comigo até o final porque não temos tempo a perder. Bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Coin Talk Brasil. Eu me chamo Nicolas e hoje a gente vai ver o que tá acontecendo aqui com o Bitcoin. Quebrou novamente aqui a barreira do all-time highs. A última máxima histórica dele tinha sido aqui na faixa dos 123.338. Ele já chegou nos 123.800 e tralalá. Cara, ele tá indo muito bem, ele tá com muita força. No começo do dia ele tava um pouquinho mais fraco, tava tendo uma batalha aqui acontecendo, tava formando aqui uma libélula de novo, não sabia se ia pra cima, se ia pra baixo, mas ele pelo jeito se decidiu pra onde ele ia. O volume diário ele já chegou nos 1.095 Bitcoins, ultrapassando a média mensal, que tá ali na faixa dos 1.054 Bitcoins. O suporte imediato dele tá aqui na zona dos 118 mil e o suporte secundário tá lá pra faixa dos 115 mil. Mas se ele conseguir manter esse suporte aqui da zona dos 123 mil e conseguir acumular volume e força suficiente pra chegar nos 125 mil, ele consegue alcançar as zonas de liquidação concentradas aqui nessas região dos 125 mil pra 130 mil e aí ele causa um short squeeze e consegue alavancar um pouco mais. Isso a gente vai ver. Basicamente o Bitcoin ele ainda tá num movimento um pouco mais decisivo. Dá pra ver que tem bastante stop orders aqui nessa região, que são tipo vendas automáticas para as pessoas realizarem lucro, mas a força compradora talvez consiga superar e dar continuidade nesse movimento. Vindo para esse nosso outro gráfico então, tá mostrando que o Bitcoin, ele rompeu uma resistência de mais de 8 anos. Ele vinha seguindo essa resistência aqui, ó, já faziam 8 anos. E ele não só rompeu essa resistência, como ele também transformou ela em suporte. Isso é um marco estrutural no gráfico do Bitcoin. Indica que a faixa de 110 para 115 mil pode se tornar a nova base do ciclo. Enquanto esse suporte segurar, o caminho mais provável é em direção aos 130 para 140 mil. Vamos dar uma olhada então nesse gráfico aqui que tá mostrando a diferença do Open Interest do Bitcoin nas últimas 24 horas. O gráfico ele tá mostrando que Open Interest, que é basicamente o valor total de contratos em aberto dos derivativos de Bitcoin, atingiu 45,3 bilhões e o mercado marcando o maior nível de alavancagem já registrado no mercado de Bitcoin. Mas o que significa esse recorde de Open Interest? Bom, ao começar que ele indica um aumento de alavancagens, né? Mais traders estão posicionados em futuros perpétuos. Isso amplifica tanto os movimentos de alta, que são os short squeeze, quanto os de baixa, que são os long squeeze. Também aumenta a sensibilidade a liquidações. Quando Open Interest atinge patamares extremos, o mercado fica mais vulnerável a movimentos bruscos. Qualquer oscilações mais fortes podem causar liquidações em cascata, potencializando o movimento em direção contrária da maioria. A divergência de preço com o Open Interest pode mostrar pra gente o seguinte: se o preço sobe junto com o Open Interest, quer dizer que há entrada de capital novo e é uma tendência saudável. Se o preço ele lateraliza ou cai com o Open Interest, o risco de liquidações forçadas aumenta. No contexto atual, o preço do Bitcoin ele tá acima dos 120 mil, né? Ele tá bem acima dos 120 mil, já conseguiu quebrar os all-time highs. E o Open Interest ele continua subindo junto com o preço, o que pode indicar uma entrada agressiva de compradores alavancados. Porém, se o preço não sustentar o movimento, há risco de um flush de alavancagens. Seria um long squeeze. Isso pode trazer dois lados pra gente. O lado positivo é que o Open Interest alto pode indicar um forte interesse institucional e especulativo, mostrando confiança no mercado. Já o lado ruim, que o risco sistêmico de liquidações aumenta. Basta um movimento contra a maioria para gerar rápidas quedas. O mercado de Bitcoin ele tá basicamente no seu ponto de maior alavancagem histórica. Isso pode significar um movimento de explosão iminente, mas a direção vai depender de qual lado, longs ou shorts, vai ser forçado a sair primeiro. Vamos ver esse heatmap aqui de liquidações. O gráfico ele tá mostrando níveis de liquidações concentradas nas últimas 24 horas, refletindo onde os traders alavancados podem ser forçados a fechar as posições. As principais observações que a gente consegue fazer aqui, ó, é que a faixa de liquidez densa, ela tá entre 118 mil e 122 mil. O mapa tá mostrando várias camadas intensas de liquidações potenciais, que são essas linhas alaranjadas, amareladas. Isso significa que tanto longos quanto shorts estão fortemente posicionados nessa região. A resistência acima de 122 mil tá mostrando pra gente que existe um bloco relevante de liquidações acima desse nível, o que sugere que caso o preço rompa, pode haver um efeito de short squeeze, como eu tinha comentado ali no começo do vídeo. No suporte em torno de 118 mil, também existe acúmulo de liquidações para baixo, indicando que uma quebra desse suporte pode acelerar o movimento corretivo. O mercado ele até tá equilibrado entre compradores e vendedores, mas com alta concentração de ordens forçadas próximo ao preço atual. Vamos então para o nosso próximo gráfico de heatmap, que mostra como um short squeeze realmente se parece. Nessa subida que ele teve dos 120 mil para a zona dos 123 mil, ele liquidou bilhões em posições de shorts, que provavelmente estavam alavancadas. Já abriu espaço aqui para outras posições de long se abrirem. Era isso que eu quis dizer quando eu tinha dito no meu último vídeo que essa zona aqui funciona como um imã de liquidez. Uma vez que ele alcança essa região aqui e tem uma subida muito brusca, é o famoso short squeeze. Já esse gráfico da Glassnode mede a força de acumulação da concentração e distribuição entre diferentes grupos de detentores do Bitcoin, separados pelo tamanho de suas carteiras. A começar pelos whales. Então aqui em primeiro, acima de 10 mil Bitcoins, a gente tem o nível institucional. De 1.000 a 10 mil, a gente tem nossos whales, que são as baleias. De 100 a 1.000, aqui nessa faixa do meio, são os peixes médios. E aqui pra baixo, são sardinha. A gente consegue ver que nas últimas semanas, a intensidade vermelha de distribuição foi dominante. Grandes players ainda realizam lucros e vendem liquidez pro mercado. Contudo, se a gente for ver aqui, ó, na faixa dos whales, na faixa das baleias, a gente vê que esse vermelho ele perdeu um pouquinho de intensidade. Ele saiu aqui da zona do zero e subiu aqui para essa região mais amarelada, indicando, né, que
o ritmo de distribuição tá indo numa direção mais moderada. Os peixes médios são esses mid-size holders. Eles estão carregando uma faixa um pouco mais azulada, né? Ou seja, eles estão numa acumulação um pouco mais forte. Isso indica que investidores institucionais menores ou players de médio porte estão comprando agressivamente durante a lateralização e quedas. Os small holders estão numa zona neutra amarelada, sem grandes sinais de acumulação ou distribuição. Isso é típico de fases de incerteza, quando o varejo espera por uma tendência mais clara. Já as instituições pertencentes de mais de 10 mil bitcoins, dá pra ver aqui que eles estão uma movimentação bem alta de bitcoin, chegando bem próximo ali do nível máximo. Apesar da alta, a acumulação por holders médios mostra confiança estrutural de que ainda há espaço para valorização. O padrão sugere que a demanda de médio porte pode estar atuando como base sólida para sustentar os próximos movimentos. Mas uma outra coisa que a gente consegue tirar disso é que se os whales estão vendendo menos, isso reduz a pressão de oferta. Os peixes médios estão absorvendo liquidez, fortalecendo a base de demanda, e os pequenos investidores estão neutros, mas podem restaurar ali no FOMO, caso o preço ele confirme rompimentos acima das resistências de 123 para 125 mil. Por último, vamos dar uma olhada na notícia que eu trouxe aqui pra gente ver, ó, que tá dizendo o seguinte: com o shutdown do governo dos Estados Unidos, alguns dos principais indicadores macro, como o emprego, podem sofrer atrasos. Isso gera incerteza especulativa da política monetária. Esse vácuo de dados favorece o cenário de cortes de juros, já que o Fed teria menos evidência firme para segurar a taxa. Os mercados estão precificando um corte de 25 BPS, como quase certo para esse mês. O Bitcoin ele reagiu forte. Além de ultrapassar os 120 mil, ele já conseguiu ultrapassar o all-time highs também, uma alta de cerca de 9% na semana, impulsionado por essa convicção de liquidez futura e a escassez de alternativas no ambiente macro tradicional. No artigo também é citado que os ETFs de Bitcoin continuam registrando fluxos líquidos positivos, sugerindo demanda institucional substancial, mesmo no contexto de incerteza. Algumas coisas que a gente tem que ter em mente é que tem um risco de forte aceleração se o discurso monetário mudar. Se o Fed sinalizar cortes efetivos ou comprometer-se com estímulos, isso pode desencadear um movimento rápido e agressivo de alta. Isso também traz um cenário de cautela que a gente tem que ter com reversões abruptas. Vazamentos de dados, discursos do Fed ou surpresas políticas no shutdown podem gerar reversões violentas por causa da alavancagem acumulada no mercado. Por exemplo, com o recorde de open interest que teve e de liquidações acumuladas. A sustentação institucional está sendo um diferencial do ciclo. E a força dessa alta não parece vir principalmente de especulação leve, mas de demanda institucional real, como ETFs e acumulação de whales. Isso sim sustenta o ciclo de forma mais robusta. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com quem você acha que vai se interessar. Se inscreve no canal, ative o sininho porque isso faz toda a diferença. E te vejo amanhã.